Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alvorada Espiritual. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro que é o Espiritismo, Passando ainda no capítulo 1, segundo diálogo. Hoje nós entraremos no item Falsas Explicações dos Fenômenos. Antes de nós irmos para o vídeo de hoje, vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando eu postar o vídeo novo e deixar aquele like para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos assim para vocês. Então vamos para o vídeo. Falsas explicações dos fenômenos. Alucinação, fluido magnético, reflexo do pensamento, superexcitação cerebral, estado sonambúlico dos médiuns. Visitante. É contra os fenômenos provocados que se exerce sobretudo a crítica. Coloquemos de lado toda suposição de charlatanismo e admitamos uma inteira boa-fé. Não se poderia pensar que eles próprios são joguetes de uma alucinação? Allan Kardec. Não é do meu conhecimento que se tenha ainda explicado claramente o mecanismo da alucinação. Tal como é entendida, é todavia um efeito muito singular e digno de estudo. Como, pois, aqueles que, através dela, pretendem explicar os fenômenos espíritas, não podem explicitar sua explicação? Aliás, há fatos que escapam a essa hipótese. Quando uma mesa ou um outro objeto se move, se eleva ou bate, quando ela passeia à vontade num quarto sem o contato de alguém, quando ela se desprende do solo e se sustém no espaço sem ponto de apoio, enfim, quando ela se quebra caindo, certamente isso não é uma alucinação. Supondo-se que o médium, por um efeito de sua imaginação, creia ver o que não existe, é provável que todo um grupo esteja tomado da mesma vertigem? Que se repita por todos os lados em todos os países? A alucinação, nesse caso, seria mais prodigiosa que o fato. Visitante. Admitindo-se a realidade do fenômeno das mesas girantes e batedoras, não é mais racional atribuí-lo à ação de um fluido qualquer, ou fluido magnético, por exemplo? Allan Kardec. Tal foi o primeiro pensamento, e eu o tive como tantos outros. Se os efeitos tivessem se limitado aos efeitos materiais, ninguém duvida que poder-se-ia explicar assim. Mas quando esses movimentos e golpes deram provas de inteligência, quando se reconheceu que respondiam ao pensamento com inteira liberdade, tirou-se esta consequência. Se todo efeito tem causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. É isso o efeito de um fluido, a menos que se diga que esse fluido é inteligente? Quando vedes o manipulador do telégrafo fazer os sinais que transmitem o pensamento, sabeis bem que não são esses braços de madeira ou de ferro que são inteligentes, mas dizeis que uma inteligência os faz mover. Ocorre o mesmo com a mesa. Há sim ou não efeitos inteligentes? Esta é a questão. Aqueles que a contestam são pessoas que não puderam ver tudo e se apressam em concluir segundo suas próprias ideias e sobre uma observação superficial. Visitante. A isso responde-se que se há um efeito inteligente, ele não é outra coisa senão a própria inteligência, seja do médium, seja do interrogante, seja dos assistentes, porque disse a resposta está sempre no pensamento de alguém. Allan Kardec. Isso é ainda um erro consequente de uma falsa observação. Se aqueles que assim pensam tivessem se dado ao trabalho de estudar o fenômeno em todas as suas fases, teriam a cada passo reconhecido a independência absoluta da inteligência que se manifesta. Como essa tese poderia se conciliar com respostas que estão fora da capacidade intelectual e de instrução do médium?
que contradizem suas ideias, seus desejos, suas opiniões, ou que confundem completamente as previsões dos assistentes? De médiuns que escrevem um idioma que não conhecem, ou em seu próprio idioma, quando eles não sabem nem ler nem escrever? Essa opinião, à primeira vista, não tem nada de racional. Eu convenho, porém, ela é desmentida pelos fatos de tal modo numerosos e concludentes, dos quais não é mais possível duvidar. De resto, admitindo-se mesmo essa teoria, o fenômeno, longe de ser simplificado, seria bem mais prodigioso. Ora, o pensamento se refletiria sobre uma superfície como a luz, o som e o calor? Na verdade, haveria nisso motivo para exercer a sagacidade da ciência. Aliás, o que se adicionaria ainda ao maravilhoso é que sobre 20 pessoas reunidas seria precisamente o pensamento de tal ou tal que seria refletido, e não o pensamento de tal outra. Um semelhante sistema é insustentável. É verdadeiramente curioso ver os contraditores se esforçarem em procurar causas 100 vezes mais extraordinárias e difíceis de compreender do que as que se lhes fornece. Visitante, não se poderia admitir, segundo a opinião de alguns, que o médium está em um estado de crise e goze de uma lucidez que lhe dá uma percepção sonambúlica, uma espécie de dupla vista, o que explicaria a extensão momentânea das faculdades intelectuais? Porque, disse, as comunicações obtidas pelo médium não ultrapassam a importância daqueles que se obtêm pelos sonâmbulos. Allan Kardec. É isso ainda um desses sistemas que não suporta um exame aprofundado. O médium não está em crise, nem em sono, mas perfeitamente desperto, agindo e pensando como todo mundo, sem nada ter de extraordinário. Certos efeitos particulares puderam dar lugar a esse equívoco, mas qualquer um que não se limite a julgar as coisas por um único aspecto reconhecerá sem esforço que o médium é dotado de uma faculdade particular que não permite confundi-lo com o sonâmbulo. E a completa independência do seu pensamento é provada por fatos da máxima evidência. A abstração feita das comunicações escritas, qual é o sonâmbulo que fez brotar um pensamento de um corpo inerte, que produziu aparições visíveis e mesmo tangíveis, que pode manter um corpo pesado no espaço sem ponto de apoio? Foi por um efeito sonambúlico que um médium desenhou um dia para mim, em presença de 20 testemunhas, o retrato de uma jovem que morreu 18 meses antes e que jamais havia conhecido. Retrato reconhecido pelo pai presente à sessão? É por um efeito sonambúlico que uma mesa responde com precisão às questões propostas, mesmo mentalmente? Seguramente se admite que o médium esteja em um estado magnético, mas parece difícil crer-se que a mesa seja sonâmbula. Disse ainda que os médiuns não falam claramente senão de coisas conhecidas, como explicar o fato seguinte e sem outros do mesmo gênero. Um de meus amigos, muito bom médium escrevente, perguntou a um espírito se uma pessoa que ele havia perdido de vista há 15 anos estava ainda neste mundo. Sim, ela vive ainda, respondeu-lhe. Ela mora em Paris, a rua tal, número tal. Ele vai e encontra a pessoa no endereço indicado. É isso ilusão? Seu pensamento poderia tanto menos sugerir-lhe essa resposta, pois, em razão da idade da pessoa, havia toda a possibilidade de que ela não existisse mais. Se em certos casos viram-se respostas concordarem com o pensamento, é racional concluir daí que isso seja uma lei geral? Nisso, como em todas as coisas, os julgamentos precipitados são sempre perigosos, porque podem estar enfraquecidos pela não observação dos fatos.
Então nós vemos com essa passagem do livro de hoje, né, que esse séptico, né, ele tem dificuldades de aceitar realmente o que está acontecendo, o que está sendo apresentado. E o Allan Kardec, por todos os modos, ele tenta mostrar para ele e para mais outras pessoas que possam duvidar do que esteja ocorrendo, que seja que, que todos os fenômenos acabem tendo uma explicação na ciência, uma explicação, uma justificação, né? Uma justificativa do que esteja acontecendo ali no momento. E ele fala, dá muitos exemplos, como desse último exemplo, né? Da pessoa que perguntou se tal conhecida de, de anos atrás ainda vivia, e foi-lhe respondido que sim, e ele foi atrás e realmente a pessoa morava e residia aonde o espírito falou, né? Então, o mundo espiritual ele está aí, né? Ele está a todo momento, né? Conosco. Hoje nós estamos estudando desde o início. Essa passagem aqui, o que é o Espiritismo, que é o início, né? Nesse tempo que o Allan Kardec estava respondendo essas perguntas, né? Era feito de uma forma. Hoje não precisamos fazer, os espíritos não precisam mais fazer dessa forma que foi feito lá atrás, né? Para que se acreditassem que realmente o plano espiritual ele existe e está presente nas nossas vidas em todos os momentos, né? Então, hoje já é um pouco diferente, né? Para ser apresentado o plano espiritual. Muitas e muitas pessoas já têm essa consciência, né? Mas existem ainda muitas outras, milhares de outras pessoas que ainda precisam ter a consciência e o conhecimento do plano espiritual à sua volta, não é verdade? Então esse foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui e aguardo vocês na nossa continuação do estudo O que é o Espiritismo. Um forte abraço para todos vocês, que Deus abençoe a cada um, fiquem todos bem, que assim seja.